Senhor Espírito Santo, agora, neste exato momento, que o Senhor ouve o gemido, o clamor, a oração desta pessoa que estava desacreditada dela mesma, desacreditado da vida, inclusive duvidando da tua existência. A exemplo destas pessoas que chegaram na igreja desacreditadas de que um dia poderiam ser felizes, transformadas. Realmente, ninguém pode transformar o ser humano, não há medicamento, tratamento, especialista, clínico, hospital que possa transformar o ser humano. Ninguém tem essa capacidade, nada, só o Criador. E agora, aí, em casa, no hospital, no presídio, no trabalho, não importa o lugar, esta pessoa de joelhos se derrama e coloca para fora todos esses traumas que vem arrastando desde a infância, da adolescência ou já na vida adulta, quando foi abusado, traído, explorada, foi humilhado publicamente, rejeitado pela família, mas agora ele decide se entregar a ti. Fale, meu amigo, abra o seu coração e coloque para fora, expressando com palavras a sua angústia, o seu vazio, a sua tristeza, os seus temores. Meu Pai, o Senhor prometeu, está escrito na tua palavra, que se a gente se voltar para ti, se a gente der as costas para o nosso passado, der as costas para as escolhas erradas, para os costumes, manias, tradições e tudo aquilo que não te agrada e que nos fere, nos enfraquece, se a gente der as costas para o que é mal, nós vamos estar de frente para ti, de frente com o Senhor, e o Senhor nos abraça. O Senhor toma o nosso problema, a nossa vida, as nossas lutas, e o Senhor diz: agora é comigo. Agora é comigo. Eu sou o Senhor dos exércitos, eu compro a tua briga. Eu compro a tua guerra. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Obrigado, porque agora o Senhor compra a nossa briga, a nossa guerra, para nos dar a vitória, pois o Senhor nunca perdeu nenhuma batalha. E a mais importante de todas é esta: o perdão, a salvação, essa batalha espiritual do mal contra o bem. Ele vence agora no seu íntimo, dizendo para ti que já não quer mais guardar essa mágoa, já não quer mais, meu Deus, ficar preso a este passado de traumas, a esse vício, a esse complexo, seja ele qual for, da cor, da idade, do peso, da altura, não importa se tem ou não formação universitária, acadêmica. Espírito Santo, vem e abraça forte esta pessoa que está dizendo para ti: eu não aceito ser o mesmo, eu não aceito mais ser esta pessoa amargurada, triste, medroso. Vem, Senhor Espírito Santo, sobre todos que te buscam e opera o milagre. Ele não está pedindo a cura, nem a libertação, ele está pedindo a transformação. E porque o Senhor é luz, agora as trevas são dissipadas, as trevas na mente que alimentam os pensamentos de suicídio, homicídio, traição, abandono, sai agora. Essa dor crônica, esse tumor desaparece, esse sangramento estanca agora. Esse desejo de se drogar, se prostituir, de pagar o mal com o mal, é arrancado. Coloque a mão sobre o seu peito, faça uma pressão e diga: todo mal, toda angústia, toda tristeza, todo medo, diga em nome de Jesus: saia! Respire profundo, meu amigo.
receba o abraço do Espírito Santo. Receba o toque do Altíssimo. Ele está aí diante de você, agradeça a Ele. Levante-se do chão. Você se humilhou, você se derramou, você orou. Agora levante-se, levante a cabeça. Espírito Santo, consagra esta água que eu apresento a Ti como um ponto de contato, pois o Senhor deixou claro que aquele que crê em Ti, como diz as Escrituras Sagradas, no seu interior fluirão rios de água viva. Que esta pessoa seja cheia do Teu Espírito. Receba a Tua força para Te buscar e a coragem para Te obedecer. Em nome de Jesus, beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Em o nome do Senhor Jesus, receba agora a resposta de Deus. Você que estava afastado, aproxime-se do seu computador, do seu televisor. Venha, coloque a sua mão direita sobre a minha mão. Deus coloca um anjo aí agora para segurar na sua mão e te levar ao templo da Universal, mais próximo da sua casa. Já neste domingo, para que você seja selado, batizado, cheio do Espírito Santo. Meu Pai, como anjo do Senhor, um mensageiro Teu, eu determino que um anjo do Deus vivo segure na mão desta pessoa para guiar os Teus passos, seus passos até a Tua casa. E os que estavam afastados voltarão neste domingo para ter uma experiência pessoal contigo. E todos que concordam com esta oração, digam amém e graças a Deus. Quem te guarda é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então eu saí de um emprego, entrava em outro, tentava conquistar. Quando eu conquistava, dava um passo para frente, era 2 para trás. Meu nome é William Muniz, eu sou empresário no ramo de informática. Eu sempre tive uma visão de tinha que estudar e ser funcionário numa empresa, trabalhar num mercado, né? Sempre tive essa visão. Só que eu comecei a trabalhar desde os 13 anos de idade, né? E eu não aceitava aquela situação que a gente vivia. Por mais que não passava necessidade, mas é sempre limitado. Quando eu comecei a trabalhar, tive meu salário, né? Só que as coisas não iam para frente. Então eu saí de um emprego, entrava em outro, tentava conquistar, tudo travado, tudo amarrado. Quando eu conquistava, dava um passo para frente, era 2 para trás. Tentei trabalhar por conta, começava a dar certo no começo, mas depois eu desistia, desanimava, né? Sempre tinha algo que me levava para trás. Eu era um bom funcionário, sempre gostavam de mim, porém, acontecia alguma coisa, eu tinha que sair da empresa ou eu pedia demissão. Completei a maioridade, achei que podia sair de casa, estava trabalhando numa empresa, numa fábrica, e dentro dessa fábrica começou a entrar em falência, eu tive que sair da fábrica. Morando de aluguel, devendo aluguel, fui despejado. A pior situação foi quando eu fiquei sem ter para onde ir. Então começava a pegar dinheiro emprestado, de familiares, de amigos. Teve uma situação, um certo dia, que eu não conseguia mais pedir dinheiro para ninguém, né? A vergonha era tanta que eu não conseguia nem pedir mais ajuda. Foi uma tia minha que me levou para a igreja, né? E aí eu comecei a participar das reuniões, mas não levei a sério, né, essa parte de ser fiel a Deus, de me entregar, de executar aquilo que é ensinado no altar, né?
Eu queria receber de Deus, queria receber as promessas de Deus, conquistar, ter uma vida financeira boa. Mas quando eu vi que a minha vida estava só desabando, eu pensei comigo, tem uma coisa errada, né? Eu estou indo na igreja, mas eu sabia dentro de mim que eu não estava fazendo as coisas certas, né? Foi no momento que eu parei e falei, não, agora eu vou obedecer de verdade e ser fiel a Deus. Diante de algumas reuniões, teve uma palavra que o pastor falou, né? Você quer conquistar, você até vem na igreja, mas você não está sendo fiel a Deus. Aí não adianta, você vem na igreja, sua vida não vai mudar, porque o que vai mudar é a sua obediência, é o seu relacionamento, colocando Deus em primeiro lugar. E eu colocava em primeiro lugar os meus objetivos, né? Gastava com aquilo que eu queria, às vezes eu acabava tocando, né? No dízimo, eu separava ali, mas tocava. Então isso atrasou muito a minha vida, né? A partir do dia que eu falei com Deus, ó Deus, a partir de hoje você é a primeira na minha vida. Não importa o que vai vir, o meu primeiro lugar agora está em te servir, em ser fiel ao Senhor. Eu não sei o que o Senhor está preparando para mim, mas a partir de hoje eu vou separar aquilo que é teu e eu vou dar a minha vida. Não é só questão do dízimo, do valor, mas a minha vida é tua. Eu vou viver para o Senhor. Então a partir daquele momento as coisas começaram a mudar e foi rápido, não demorou. Eu passei a devolver aquilo que é de Deus, colocar aquilo como primeiro lugar na minha vida, não importa a situação que eu estava passando. As primícias, não importa o valor que passava, era de Deus. A partir dali começou a mudar. Dali para frente eu já abri minha empresa, sem condições nenhuma, abri meu CNPJ, comecei a trabalhar, comprei minha moto zero, depois veio o meu carro, né? Eu comecei a conquistar. Só que isso não é o mais importante, né? O mais importante eu conquistei ali, naquele momento, onde eu passei a ser fiel a Deus. Então, o próprio Deus passou a viver comigo. Não foi só financeiramente, né? Deus foi tomando controle de tudo. Então, hoje, desde aquela época, todas as atitudes, ações, objetivos, eu primeiro consulto a Deus. Eu primeiro coloco Ele em primeiro lugar, né? E aí eu tenho a direção, se é para mim fazer ou não. Para a minha primeira empresa, minha primeira loja, eu consultei a Deus e foi aquele local que eu escolhi. E dali eu comecei a fazer sucesso. Eu estou trazendo agora uma segunda unidade para o bairro perto da minha residência, né? Então hoje eu tenho meu carro, sou bem casado, tenho conforto, viajo bastante. Hoje eu tenho uma vida de qualidade, compro o que eu quero, financeiramente, mas a melhor, que é uma vida completa, né? Não é só financeiramente não, é uma vida completa, principalmente com Deus, né? Porque eu sei que Ele está tomando o controle de tudo. Nessa pandemia agora, foi o momento que eu mais cresci. Não me atingiu em nenhum momento, eu tive paz. Então esse é o resultado de ser fiel a Deus, é ter paz. Em qualquer situação, pandemia ou não, eu tenho paz para resolver meus problemas, para conquistar aquilo que eu quero e realizar o que eu almejo, né? Passamos por desafios, mas eu tenho paz para resolver. A diferença é essa, eu sei que vai dar certo. William chegou a passar fome, mas não parou aí, foi piorando a sua situação, chegou a ser despejado. Este homem viveu um pedaço do inferno, que é a humilhação, o desprezo. Tudo dava errado para ele, até que ele aprendeu a palavra de Deus. Ele conheceu a palavra de Deus. Só que ele não se revoltou contra aquela situação. E o que mudou? Nada. Então, veja que não basta só você conhecer a palavra de Deus ou ir à igreja. Você tem que se revoltar contra a situação que você está vivendo e fazer um pacto, um voto com Deus. Quando William, ele entendeu que o problema estava dentro dele, porque honesto, aplicado, ele sempre foi, mas isso não o impediu de ser fracassado. Quando ele fez o pacto de Betel, Deus em primeiro lugar e eu em segundo, Betel, porta do céu, então ele saiu daquele inferno e hoje está aí, um empresário de sucesso, bem casado, realizado. Mesmo em meio à pandemia, ele está prosperando. Qual é o segredo do William? Deus está em primeiro lugar. Preste atenção, meu amigo. O voto de Betel, Betel em hebraico significa porta do céu. É você edificar a sua vida sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Vai vir momentos difíceis? Vai. Mas quem está edificado sobre a rocha, é exemplo dos membros da Igreja Universal, que mesmo em meio à pandemia prosperaram e por isso a igreja não deixou de desenvolver, de continuar com a sua programação no ar, de continuar levando vida às pessoas necessitadas. Já foram mais de 60 mil toneladas em cestas básicas distribuídas em meio a esta pandemia. Mais de 30 milhões de pessoas
amparadas, ajudadas com o alimento, o pão nosso de cada dia. Mas o mais importante que a Igreja Universal faz, os servos de Deus, é ensinar as pessoas a viverem pela fé, a fazerem um voto de Betel, que é honrar a Deus em primeiro lugar e não ficar na dependência de uma cesta básica, da igreja, do governo ou de uma ação social. Nós não queremos que você dependa de ninguém, senão de Deus e de você mesmo. Então, só tem um jeito. Você tem que edificar a sua vida sobre a rocha, porque vai vir momentos difíceis. Há momentos difíceis. E se você não tem a sua vida edificada sobre a rocha que é Jesus, então as tormentas, os rios, as tempestades desta vida levam tudo que você conquistou. Agora, quando você e eu temos a nossa vida edificada sobre a palavra de Deus, obedecemos a palavra de Deus, então essa palavra nos sustenta, essa palavra nos guia, essa palavra nos fortalece. Você aceita esse desafio de honrar a Deus em primeiro lugar a partir de hoje? Aceita? Então faz um favor para mim, pega a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, por favor. Provérbios, capítulo 3. Abre aí, por favor. Estou esperando. Vai lá, por favor. Pega um papelzinho, uma caneta. Pega um papel e uma caneta. Escreve aí, por favor. Olha só. Você aceitou o desafio, não aceitou? Coloca aqui, por favor. Aqui, o Reinaldo. Coloca aqui, por favor. Olha só. Provérbios 3. Aqui, Reinaldo, aqui, ó. 3, versículo 1. Deus falando, olha só, lê aí em voz alta. Lê aí. Filho meu, Deus te chama de filho, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Está aí, ó. Porque eles, quer dizer, os mandamentos de Deus, aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Está vendo? Você quer uma vida segura, uma vida com paz, com alegria, com saúde, com prosperidade? Então, meu amigo, copia aí agora este versículo, esse pedacinho de papel, copia aí, porque domingo agora é o domingo do Eu Voltei. Você vai voltar domingo agora, a praticar a fé, a viver a fé. Coloca aqui no plasma, por favor. Leia aí, por favor, em voz alta. Coloca em tela cheia, por favor, Gabriel. Lê aí. Eu voltarei esse domingo. Domingo agora é o dia da sua volta, mas você não vai voltar de mãos vazias, não. Copia aí o Provérbios, versículo 1 e 2. E você vai trazer junto com a sua idade. Escreve o número da sua idade. Por exemplo, eu tenho 49 anos. Você escreve aí. E eu vou apresentar uma oferta de R$49, simbolizando os anos de vida. Deus está dizendo aqui, olha, que vai aumentar os meus dias e eles serão de paz. Haverá saúde e paz. Se você tem essa disposição, essa coragem, faça isso. Você vai apresentar uma oferta no valor da sua idade, dizendo, meu Deus, eu faço um pacto com a tua palavra, que a partir de domingo agora, dia 29 de agosto, eu vou viver de acordo com o que está escrito na tua palavra. Eu vou guardar a tua palavra no meu íntimo, no meu coração. Eu já não vou desprezar mais a tua palavra como eu desprezava antes. Inclusive, eu quero que você peça para o seu tio, para o seu irmão, para o seu sobrinho, para a sua avó, para o seu pai, para este ente querido seu que virou a cabeça, que está viciado, desenganado, depressivo, desempregado, para ele fazer a mesma coisa. E se ele disser, mas eu não quero levar na Igreja Universal, não. Na Igreja Universal eu não vou levar dinheiro lá para aqueles bispos, não. Então tá bom, você não precisa trazer na Igreja Universal, não, diga para ele. Leva na igreja onde você crê que está sendo feita a obra de Deus, que está se anunciando a verdade, a palavra de Deus. Pode falar para ele, porque não é a igreja, essa palavra não é da Igreja Universal, essa palavra aqui, ó, é do Todo-Poderoso, é de Deus, que está dizendo para ele, filho meu, muda, vamos. Não te esqueças da minha lei e o teu coração guarda os meus mandamentos. Em outras palavras, filho, me ajuda aí. É Deus falando, faz a tua parte para eu poder fazer a minha, meu filho. Topa? Vamos fazer isso? Vai arrebentar.
Você vai dar testemunho e este ente querido seu vai ser liberto desse vício, vai ser curado dessa doença, vai superar esse problema econômico e logo, logo vai estar participando aqui do nosso programa. Porque domingo agora, diga, eu voltarei esse domingo. Meu nome é Vanusa, tenho 43 anos, sou empresária. Eu era católica, desde muito nova, pequena, e eu era praticante mesmo, fiz primeira comunhão, fiz crisma, eu adorava imagens, eu cria que naquelas imagens me ajudava de alguma forma, né, que aquilo ali tinha que existir. Que fora daquilo ali, quem não acreditasse, quem não tinha uma adoração como a minha, estava contra a palavra de Deus, né? Estava contra aquilo que era pregado lá onde eu frequentava, né? Quando veio para mim sobre a Universal, aquilo ali me criou uma revolta, porque era totalmente ao contrário daquilo que eu tinha aprendido, né? Quanto mais eu falar mal, eu me sentia bem, porque eu estava protegendo a minha religião. Naquela época, a Igreja Universal para mim era só enganadores, né? Charlatões, né? Como falam, né? Às vezes eu passava pelos canais da TV e eu via aquela multidão dentro das igrejas e aquelas pessoas indo até o altar, né? E eu via aquilo ali e eu falei, nossa, quanta gente enganada, quanta gente que não está tendo noção, que estão sendo enganados, que não vai ter resultado nenhum aquilo ali. E aí eu saía falando isso. Aonde eu chegava, eu comentava, eu falava assim, olha, vocês viram na televisão tal dia, eu passei na TV, o canal da TV daquela Igreja Universal, eles estão enganando o povo. Se você tiver algum familiar, não deixa ir. Então, assim, eu induzia as pessoas a não ir. Quanto ao bispo Edir Macedo, eu era totalmente contra. Assim como eu via a igreja, né, contrário àquilo que eu acreditava, eu via que ele era assim, era o chefe da organização, né, vamos dizer assim, porque eu via que ele tinha um poder de manipular, mais de denegrir, né, de destruir. Naquela época, se eu encontrasse o bispo Edir Macedo mesmo, naquela época, eu chamaria ele de ladrão. Deus me livre de pisar nessa igreja. Eu não gostava nem de passar de frente da igreja. Paralelo a tudo isso, né, o que eu tinha em mente, né, de como era a minha visão, eu tinha uma vida destruída, eu tinha uma família destruída, eu tinha uma vida financeira destruída, eu tinha uma saúde destruída, né, e foi quando eu conheci, né, a igreja. Foi num dos piores momentos da minha vida. Eu estava com um problema sentimental sério na minha vida, né, que eu estava já no 3º casamento e eu estava grávida e eu descobri que eu estava com uma infecção muito grande, né, e o médico falou que eu corria até risco se eu não cuidasse. E eu saí de uma clínica chorando, né, preocupada com meu neném, né, e aí eu fui para o ponto de ônibus, que eu não tinha carro naquela época, era uma miséria danada. E quando eu cheguei no ponto de ônibus, eu comecei a chorar e as pessoas começaram a olhar, aquilo começou a me incomodar. Aí eu fui para um outro ponto, chorando, sozinha, e as pessoas começaram a olhar para mim. Eu não queria que ninguém perguntasse nada. E aí quando eu olhei de frente com o ponto de ônibus, o que eu vejo? Justamente, né, a porta da igreja aberta. E aí eu falei assim, não, eu vou entrar ali, está aberta. Como era na parte da manhã, para mim não tinha reunião, né? E aí eu entrei. Quando eu entrei, estava começando uma reunião. E aí eu sentei, a última cadeira eu sentei. E ali eu fiquei assistindo, e o pastor fez a reunião toda. E parece que durante a reunião toda, tudo que ele falava era para mim. Parece que alguém tinha... Eu tive a impressão que tinha chegado alguém antes de mim e falado, olha, vai vir aqui uma pessoa, a Vanusa, e ela está passando isso de problemas na vida dela, e você vai falar isso. Então, assim, aí ficou até... E aí no final ele falou assim, se no final da reunião você quiser vir falar comigo, se você quiser uma orientação, você fica que eu vou te atender. Só que eu não tinha coragem de chegar, porque eu falava muito mal, né? Eu estava mais perto da porta do que do altar. E eu falei assim, na hora que ele entrar,
eu vou sair, porque, né, aquela coragem, não tinha aquela coragem de chegar até ele. Mas mesmo assim, querendo falar com ele, mas tendo aquela resistência dentro de mim. Mas ele veio até mim. E ele perguntou o que eu estava passando, aí eu comecei a chorar, ele deu toda a atenção, ele tinha umas 2 obreiras também atendendo junto. E eu achava que, o momento que ele veio até mim, eu falei, não, ele vai começar a pedir dízimo, ele vai começar a pedir um monte de coisa, né? Ele vai começar a falar coisas nada a ver. E aí, a forma que ele me atendeu, eu falei assim, não, eu vou ficar pelo menos 30 dias, porque tinha aquela resistência, né? Se nada melhorar, se nada acontecer, eu saio dessa igreja. Mas já na minha mente, no meu subconsciente, eu pensava assim, mas também, se acontecer, eu também vou sair, porque eu não quero ficar nessa igreja, né? Isso aqui não é para mim. Mesmo assim, não acreditando, eu fui. Comecei a ir para a igreja, comecei a fazer os propósitos durante 30 dias. E aí o médico pediu novos exames. O médico ficou espantado no segundo exame que ele recebeu, que ele me passou. Ele falou assim, você tomou alguma coisa? O que aconteceu? E eu fiquei assim, e na hora já veio minha cabeça, a Igreja Universal. O Deus da Igreja Universal fez algo por mim. Primeiro eu lutei pelo meu eu, né, para me melhorar, para me mudar a minha vida, a minha mente. Comecei a buscar mais, o Espírito Santo buscar, mostrar para ele que realmente eu confiava nele, né, que eu tinha aquela confiança em Deus. Então eu comecei a orar mais, eu comecei a jejuar mais, eu comecei dar atenção mais a cada ponto, a cada vírgula que estava na palavra de Deus. Coloquei minha vida no altar, coloquei o meu eu, né, para poder não ser minha vontade, mas ser a vontade de Deus. Foi um dia maravilhoso, numa quarta-feira, né, como se realmente a gente fosse lavado por dentro. Quando terminou ali a reunião, eu queria falar para todo mundo, falar das grandezas, daquilo que estava dentro de mim, o que Deus poderia fazer. Eu queria trazer as pessoas para a igreja, eu queria falar de como é bom, né, ver que o Espírito Santo está em você, que você tem aquela força. E aí meu casamento foi transformado, minha família foi transformada, né? Meu marido, graças a Deus, hoje ele é obreiro, assim como eu sou obreira, né? Meu filho também, minha nora também, né? Eu tenho um pequenininho também. E assim, minha vida financeira melhorou. Eu não tinha nem emprego, né? Hoje eu sou dona do meu próprio negócio. Eu tive a oportunidade de conhecer Jesus através da Igreja Universal. E hoje minha vida é transformada, graças a Deus. Você conhece um amigo, parente ou vizinho que sofre com algum problema físico ou padece com uma profunda tristeza na alma? Esta pessoa já fez de tudo, investiu em médicos e remédios, mas nada resolve o problema. Saiba que você poderá ser o intermediador da mudança de vida que essa pessoa tanto necessita. Isto acontece desde a época em que o Senhor Jesus esteve na terra. Curem os enfermos que nela houver. Ele deixou registrado na Bíblia um horário sagrado no qual curas aconteciam. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam e, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Amigos e parentes tomavam a atitude de se deslocarem junto com os enfermos ao entardecer para levá-los ao Senhor Jesus. Os esforços desta caminhada resultavam na cura de todos que se achegavam a ele. Se você está sendo tocado por este chamado, saiba que é o Espírito Santo te mostrando que você poderá levar a luz para aquele que se sente nas trevas. Traga o seu amigo ou parente neste domingo às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo para recolher um pouco da água do poço do solo sagrado. O Rafael, 37 anos, ficou afastado da Igreja Universal por alguns anos. E o que aconteceu? O que foi que fez com que ele se afastasse da fé e, consequentemente, da casa de Deus? Ele priorizou a vida financeira, mais que a vida espiritual. E aí, teve problemas no casamento,
frequentava baladas e chegou ao extremo de usar drogas e muita bebida. Veja que quando a pessoa se afasta de Deus, ela vai investir a sua mente, o seu tempo, os seus pensamentos em coisas, em pessoas que vai distanciá-lo mais e mais e mais de Deus. O Rafael reagiu. Reaja, meu amigo. Você que está afastado por causa da sua vida financeira, sua vida profissional, você se afastou, você deu mais atenção ao trabalho. Que Deus me abençoou com uma empresa, com um negócio próprio, e eu quase não tenho tempo para ir na igreja. Cuidado, porque foi justamente o que aconteceu com Rafael. Depois vieram os problemas no casamento, problemas de frequentar lugares indevidos, se envolveu com pessoas indevidas e chegou a usar drogas e a consumir muita bebida alcoólica. Reage enquanto é tempo. Domingo agora é o domingo do Eu Voltei. Você vai voltar domingo agora. Você que vive aqui em São Paulo, você vai estar comigo às 18 horas ao pôr do sol no Templo de Salomão. E em todos os templos da Universal, às 18 horas, nós vamos ter o domingo do Eu Voltei. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O que você pensa quando ouve a palavra Apocalipse? Muitos cristãos e descrentes, ao ouvir essa palavra, pensam em fim do mundo. Mas o que a maioria não percebeu é que já estamos vivendo o princípio do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enquanto trabalhamos, viajamos, estudamos, casamos, temos filhos e tudo mais no cotidiano, não vemos que o livro do Apocalipse está se cumprindo nos mínimos detalhes, no cenário pessoal e global. O cenário está sendo montado pelos espíritos malignos para a ascensão do Anticristo. Chegou a hora de você se preparar para saber mais e compreender melhor sobre a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão